Agora, nessa parte de inovação do ACM, eu penso muito na... Porque assim, o ACM, o produto em si não mudou. Vamos falar assim, o ACM, se você pegar o ACM de 30 anos atrás, fala assim, é o mesmo produto de hoje. Claro que a gente tem diferenças de produtos, né, que é importante também, até puxando um gancho para falar um pouquinho de ACM em si. O que é o ACM, né? A gente tá falando de ACM, muita gente nem sabe ainda o que a gente tá falando, tá? Então, Vamos lá, então, o que é ACM? O que é o ACM? Vamos falar assim, o ACM é um painel, né, formado por 2 lâminas de alumínio e um núcleo de polietileno ou de cargas minerais, que é o famoso núcleo FR. Então, assim, a gente tem diferentes espessuras de material, a gente tem ACM de 3, que é mais voltado para a comunicação visual, a gente tem um ACM de 4 milímetros, que é focado para a parte realmente de revestimentos e na parte da arquitetura realmente. Tem questões de pinturas diferentes, então assim, por muita gente às vezes vai especificar um projeto, coloca simplesmente ACM. Mas que ACM? É a mesma coisa um automóvel, mas você quer um Fusca ou você quer uma Ferrari? Os dois são automóveis, os dois são um carro, mas são produtos bem diferentes. Então no ACM a gente começa desde a espessura da lâmina do material também muda. Então eu vou ter ACM aí de 0,18, 0,21, 0,30 até 0,5 milímetros. Então a questão da espessura da lâmina é quanto vou ter mais planicidade no painel, um painel mais rígido para trabalhar com módulos maiores, tá? Então isso daí dá muita interferência também no produto. Outra variação que a gente tem no ACM é o tipo de pintura. Aí a gente tem uma gama também. O ACM de 3mm, que é mais voltado para comunicação visual, normalmente tem pintura poliéster, que tem 5 anos de durabilidade. Normalmente é um produto que não tem garantia, aí que já está uma grande falha nesse mercado inteiro. Muitas vezes o pessoal faz grandes obras de ACM com material de 3mm poliéster. Ou seja, dá 6 meses... 1 ano, aquele material que o arquiteto imaginava, que o cliente esperava que ia ficar lindo, começa a desbotar muitas vezes, dependendo se ele não pega um fornecedor de qualidade. Então aí vai falar assim, ai meu Deus, mas o ACM é ruim. E nesse caso, quando acontece isso, porque será que o arquiteto que especificou, ele tem esse conhecimento? Muitas vezes não. E aí eu te pergunto, o ACM, sei lá, você aplicou aí na fachada ali, numa grande fachada, só que entra naquela questão, né? No início da obra, você estava lá com o line daquele distribuidor. Sim. O dono dessa obra, ele vai atrás de quem? Do arquiteto ou do distribuidor? Vai sobrar um pouquinho para todo mundo. Para todo mundo. Vai sobrar para o arquiteto, vai sobrar para o instalador, pode sobrar para o fornecedor, tá? Então, porque assim, todo mundo é corresponsável na obra. Por isso que é importante, nesse tipo de obras maiores, trabalhar de fato com materiais corretos, tá? Até mesmo se você é um instalador ou se você é um arquiteto, você tem que lembrar que o material que você está especificando, aquela assinatura que você está colocando ali é o seu nome que está ali. Eu tenho orgulho de olhar as obras que eu fiz para trás. Eu fiz obras da Fini, das balinhas lá, se eu passar lá em frente a fachada tá bonita. Se eu for na obra da Mercado Livre, aqui na Castelo Branco, ali em Osasco, tá bonito, eu fiz a fachada deles, fiz a fachada da Sky. Então, assim, tem vários casos aí que eu fiz, eu posso passar lá com total orgulho, que eu sei que eu montei de acordo. Se eu fosse o arquiteto da obra, o engenheiro, também teria orgulho. Agora pensa, se você é o arquiteto, Paulo, você faz uma obra, você não entende muito do material, simplesmente especifica lá ACM, contrata um instalador que não era muito bom, assim, não estava treinado, instala um material inferior de 3mm, que não era para aplicar daquela forma, parafusa o ACM tudo na frente na sua obra, fica horrível. Tem isso também? Oxe, meu Deus do céu. Paulo, se eu fosse ficar falando só de instalações ruins, a gente ia precisar de 3 dias de podcast. Olha... Rapaz, tem de tudo. O tipo de fita também, eles economizam nisso também? Vamos dar um exemplo, porque acho que você entrou num ponto muito interessante. Assim. Cara, ó, de instalação, vamos falar assim, ó, para trabalhar com uma fita... Porque assim, tem N casos na parte da montagem do ACM. Sim. Vamos falar assim, se eu fosse colar um painel, realmente uma chapa grande, 100% na fita dupla face. Não ia colocar... PU, que é o poliuretano, como fixação a mais, nenhum parafuso, 100% fita dupla face. Eu teria que trabalhar com uma estrutura 100% em alumínio, perfeita, tratada. Eu teria que trabalhar com uma fita dupla face especial, de espuma, mais grossa em todo o perímetro da chapa. Eu teria que ter reforços intermediários. Realidade. Muitas vezes o pessoal
trabalha com aço. A grande maioria do mercado trabalha com aço na fachada, que não é errado, depende do caso. Mas, por exemplo, se trabalha nesse caso colado, já não é bacana trabalhar com aço. Às vezes trabalha com aço que não é nem galvanizado. Vamos falar assim, ele pegou um aço e pintou, fez uma pintura. Ele pega a fita mais vagabunda que existe no mercado, uma fita transparente, que não é nem indicada para fachada. Sim. Não coloca no perímetro, coloca uns pedacinhos e põe lá. E muitas vezes, sabe quem que tá passando debaixo dessa fachada? O seu filho. Cara, É tenso, cara. é tenso. Pior que... Para pra pensar nisso. Isso daí é coisa pra gente refletir. Porque normalmente, quando cai alguma coisa, não vai cair em quem fez. Pode cair no seu filho. No seu filho. Você entendeu? Por isso que eu falo, quanto mais eu conheço o mercado, mais eu passo longe. Porque pensa assim, ó, essa pessoa que fez essa colagem simplesmente na estrutura, numa estrutura, vamos falar assim, pintada. O aço, ele começa a dar corrosão de dentro pra fora. E muito provavelmente, com o tempo, essa pintura, ela vai pipocar e ela pode desancorar do aço, concorda? Se a sua fita, vamos pensar aqui, ó. Aqui é a ACM, tem fita dupla face e estrutura. Se a tinta soltar do tubo, a minha chapa despenca.